Olá pessoal, vamos iniciar aqui uma conversa sobre o Brasil. Isso mesmo, vamos falar sobre o Brasil num cenário regional e em um cenário global. Ressaltaremos também neste capítulo alguns desafios que nós temos enfrentado quanto às questões ambientais e quanto às questões econômicas. O Brasil é um país que apresenta uma grande importância regional. Nosso país faz parte de um bloco chamado Mercosul, que foi formado inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e que mais recentemente teve a adesão da Venezuela. O Mercosul é uma associação de livre comércio e que também tem uma tarifa externa comum. As negociações dentro do Mercosul visam o desenvolvimento mútuo, desenvolvimento econômico entre todos os países que fazem parte desse bloco. Existe também uma quantidade de países que estão associados ao Mercosul. Este grupo de países visa criar algumas estratégias para que o comércio se torne mais fluido, mais fácil entre todos os membros. E esse bloco econômico trouxe para todos os participantes uma série de avanços desde o início da década de 90 até os dias atuais. Outro grupo importante, mas este de um cenário já global, é o BRICS, que se iniciou com o Brasil, Rússia, Índia e China, e que depois teve a adesão da África do Sul. O BRICS é um grupo de países com características similares. São países emergentes, ou seja, países que vêm apresentando um rápido nível de crescimento econômico, mas que apresentam também alguns desafios, sobretudo sociais. Essas nações, elas visam criar também estratégias para resolver as questões históricas, como, por exemplo, a pobreza, a fome e alguns desafios ambientais. Pessoal, nossa nação ocupa hoje um lugar de importância dentro do cenário econômico internacional. Nós estamos entre os países mais ricos do mundo, num grupo seleto, dentro dos 10 mais ricos do mundo, está o Brasil. E o nosso país é um país que cada vez mais ganha importância, sobretudo porque tem boas relações diplomáticas com outras nações. Este é um fato que eleva a posição do Brasil dentro de um cenário internacional. O Brasil ganhou mais espaço, sobretudo porque nas últimas décadas, principalmente nas décadas dos anos 2000, o Brasil conseguiu resolver grande parte do seu problema de pobreza. Para você ter uma ideia, na década de 90, o Brasil tinha cerca de 15% da sua população passando uma necessidade extrema, a fome. Já nos anos mais atuais, em 2013, alguns indicadores apontam para o fato de que o Brasil conseguiu reduzir essa pobreza sensivelmente, chegando a um índice menor do que 7% entre as pessoas que passam fome. Muitos desafios ainda existem. Esse número, embora pareça ter sido
muito reduzido, ele ainda é significativo frente à ideia de que a população brasileira é de mais do que 200 milhões de habitantes. Então existe uma população consideravelmente grande ainda vivendo em situação de fome. E o Brasil também, nos últimos anos, vem apresentando uma desaceleração no seu crescimento, visto que existe uma crise econômica internacional que afetou o mercado brasileiro e que existe também uma série de questões internas ligadas ao gerenciamento do poder público dentro do nosso país. A ideia é que, estrategicamente, o Brasil consiga alcançar alguma forma de resolver as questões do desemprego, as questões da fome e criar uma situação de maiores igualdades sociais dentro das regiões do nosso país. Veja só, nós temos alguns desafios que são característicos de países emergentes. Eu queria que você guardasse na sua cabeça o que é um país emergente. Veja só, entre os países emergentes estão países que foram colônias de exploração e que, ao longo do tempo, conseguiram passar por um processo de desenvolvimento econômico. Alguns por meio da indústria, outros por meio da agropecuária, outros por meio da mineração, mas que conseguiram avançar suas economias e formaram um grupo de países que hoje tem importância em termos de PIB internacional, Produto Interno Bruto. São países que a soma de todas as suas riquezas conseguem se colocar frente a um cenário internacional. Veja só, apesar de todos os desafios, nós temos aqui índices que colocam esses países como boas nações em termos de representação política. Veja, entretanto, dentro dos países emergentes existe uma característica de um desafio muito especial. Existe uma necessidade de se aliar o desenvolvimento econômico com a responsabilidade ambiental. Porque pense você, um processo de industrialização acelerado poderia levar a economia desses países. É verdade. Um processo de desenvolvimento da agropecuária poderia levar a economia desses países. É verdade, sim. Entretanto, é importante que todas essas atividades sejam desenvolvidas pensando em uma questão de sustentabilidade, para que todo esse desenvolvimento ele não tenha um custo sério ambiental. E assim, consequentemente, uma perda na qualidade de vida das pessoas. Interessante que a gente coloque que o Brasil, mesmo diante de diversas dificuldades, vem conseguindo alcançar algumas metas para a redução dos impactos ambientais. Houve nos últimos anos uma série de investimentos em tecnologias de geração de energia alternativas, como por exemplo a energia solar, a energia eólica e algumas outras fontes que estão sendo trazidas para o nosso país e que elas marcam, por exemplo, uma redução dos impactos como a poluição, como, por exemplo, a poluição de rios, do ar, do solo e etc. Vemos também uma redução do desmatamento na região amazônica. Nós comentamos que a região amazônica ela sofre com um intenso processo de desmatamento, de comprometimento por conta de avanços como atividades como a pecuária, a extração da madeira, a agricultura, extrativismo
geral, mas alguns desafios eles foram alcançados, foram melhorados por conta de algumas políticas de fiscalização ambiental. E uma ideia de sustentabilidade pode trazer ao Brasil uma geração de empregos, uma nova forma de se fazer um crescimento econômico. Neste capítulo falamos sobre o Brasil em um cenário regional, destacando a formação do Mercosul, num cenário global, falando sobre a formação do BRICS e a importância desse grupo no cenário internacional. Destacamos aqui alguns desafios, falando sobre a pobreza, sobre os avanços que tivemos da redução da fome e também falamos sobre desafios ambientais. Espero que tudo tenha ficado compreendido na cabeça de todos vocês e até a próxima oportunidade. Um forte abraço. Valeu!